Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal, a menos de 24 horas de julgar o pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. Como pano de fundo, a possibilidade de prender ou não um condenado em segunda instância. E o Jornal Nacional relembra as decisões da Corte sobre o tema na última década. O Tribunal de Contas da União vê ilegalidade na decisão do governo de prorrogar a concessão do Grupo Libra no Porto de Santos. O Ministério da Educação anuncia o currículo básico do ensino médio para todas as escolas brasileiras. O presidente dos Estados Unidos fala em usar as Forças Armadas para barrar imigrantes ilegais na fronteira com o México. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Um caso que, mais uma vez, põe a Corte diante da questão do início do cumprimento de pena de condenados em segunda instância. O Jornal Nacional fez um histórico de como esse tema foi debatido no Supremo. A primeira vez foi em 2009. Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, até 2009, o Supremo não tinha sido provocado a analisar um trecho do artigo 5º que diz que ninguém será considerado culpado. Mais uma vez, a ministra disse que respeitava a decisão do colegiado de ministros. É que na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Peço vênia às compreensões contrárias e, por isso, senhora presidente, acompanhando a divergência, eu rejeito as preliminares. Se seguir o respeito à jurisprudência definida em 2016, Rosa Weber votará pela prisão de condenados em segunda instância. Mas ela pode entender que, como o assunto estará sendo debatido no plenário, essa deve ser a ocasião para se rediscutir a jurisprudência. Na primeira parte do julgamento do HC de Lula, o ministro mais antigo no Supremo, Celso de Mello, frisou que é em plenário que se firmam convicções. Estamos em sede plenária, onde se reabre o exame pleno da controvérsia. As dúvidas serão dirimidas amanhã, durante o julgamento. Amanhã, portanto, no plenário, os ministros do Supremo vão julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, no caso do triplex de Guarujá, e tenta evitar que seja preso agora. Nesta terça-feira, manifestantes foram às ruas em 23 estados e no Distrito Federal. O movimento Vem Pra Rua fez um ato no Rio de Janeiro a favor da prisão em segunda instância. O grupo fechou uma das pistas da Avenida Atlântica em Copacabana. Em Belo Horizonte, houve manifestação contra e a favor do ex-presidente Lula. Manifestantes contrários a Lula se reuniram na Praça da Liberdade. O grupo que apoia o ex-presidente se reuniu na Praça Afonso Arinos, no centro da capital mineira. Em Curitiba, o movimento contra a corrupção organizou um protesto a favor da prisão em segunda instância. Na Avenida Paulista, os manifestantes pediram que o Supremo Tribunal Federal negue o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O protesto interrompeu o trânsito em pelo menos 6 quarteirões da avenida. Na Praça da República, a cerca de 3 quilômetros da Avenida Paulista, o ato foi a favor de Lula. Com faixas e cartazes, os manifestantes protestaram contra a possível prisão do ex-presidente. Em Salvador, no centro da cidade, teve uma carreata em apoio a Lula. Em Florianópolis, manifestantes contrários a Lula fecharam a Avenida Beira-Mar num ato pelo fim da corrupção. Em Porto Alegre, os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua ocuparam o Parque Moinhos de Vento. Eles pediram a prisão do ex-presidente. Também teve protesto contra o ex-presidente na praia de Boa Viagem, no Recife. Técnicos do Tribunal de Contas da União recomendaram a anulação da decisão que renovou o contrato do Grupo Libra no Porto de Santos. E pela primeira vez apontaram os erros do governo no processo, não só os da empresa. O contrato do Grupo Libra no Porto de Santos vale até 2035. O Jornal Nacional teve acesso à íntegra do parecer de técnicos do Tribunal de Contas da União sobre a prorrogação desse contrato. Eles destacam o risco de prejuízos irreparáveis. O governo fez um acordo com a Libra em setembro de 2015 para cobrar uma quantia bilionária.
e prorrogou antecipadamente o contrato com a empresa no mesmo dia. Os técnicos do TCU culpam o governo e, pela primeira vez, dizem que a prorrogação que a Libra conseguiu precisa ser anulada, porque descumpriu o decreto que trata do assunto. A Secretaria de Infraestrutura Portuária do Tribunal destacou que o governo não foi prudente. Na prática, prorrogou um contrato sem ter nenhuma garantia de que iria receber. Os técnicos afirmam que a renovação em setembro, depois de ouvir novamente os envolvidos, os técnicos voltaram a pedir a anulação. E em janeiro deste ano, Augusto Nardes se declarou impedido de atuar no processo, que passou para a ministra Ana Reis. Nardes é próximo do presidente Temer. E no processo, Nardes não deixou claro o motivo do impedimento. Boa noite a todos. Falamos ao vivo de Brasília com mais atualizações das investigações da Operação Scala, que prendeu empresários e amigos do presidente Michel Temer. A nova informação é a seguinte: a executiva sócia do Grupo Libra, Ana Carolina Torrealba, prestou depoimento hoje aqui em Brasília, na sede da Polícia Federal. Ela passou a tarde prestando esse depoimento na Polícia Federal aqui em Brasília. Ontem, outros 2 integrantes da família, o Gonçalo Borges Torrealba e o Rodrigo Borges Torrealba, também prestaram depoimento na sede da PF aqui em Brasília. Passaram de 6h30 da tarde até as 11h30 da noite, falando com delegados e procuradores. A família Torrealba é sócia do Grupo Libra e integrantes da família foram alvo de 4 mandados de prisão temporária nessa Operação Scala. Somente Celina Torrealba cumpriu, porque os outros estavam no exterior, então não cumpriram essa medida. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ao revogar as prisões, determinou que eles fossem ouvidos assim que desembarcassem no Brasil, que foi exatamente o que aconteceu. Bonner, Renata. Obrigada, Camila Bonfim, pelas suas informações ao vivo de Brasília. Vamos agora ao que dizem os citados. A assessoria do ministro do TCU, Augusto Nardes, informou que ele pediu a realização de diligências para exame do processo, mas o ministro não emitiu uma decisão. Declarou o impedimento por foro íntimo, previsto no regimento interno do TCU. O Ministério dos Transportes declarou que a decisão pela renovação teve como reflexo um investimento de 700 milhões de reais e o objetivo de encerrar pendências judiciais que perduravam por mais de 20 anos no Porto de Santos, que hoje são objeto de arbitragem. O Grupo Libra declarou que não é devedor da Codesp, que cumpre com rigor as leis e as regras de arrendamento dos terminais portuários e que jamais participou de tratativas ilegais para mudanças de legislação. Edinho Araújo afirmou que a renovação com arbitragem está prevista em lei, que cumpriu todas as formalidades legais com o acompanhamento prévio do TCU e que, na época, havia o entendimento pela renovação. A Polícia Federal e o Ministério Público da Paraíba prenderam o prefeito de Cabedelo, Leto Viana, do PRP, o presidente da Câmara e 4 vereadores. Eles são suspeitos de contratar funcionários fantasmas e desviar dinheiro da Prefeitura e da Câmara. A Justiça ainda afastou o vice-prefeito e dezenas de funcionários públicos. Os 5 vereadores que não foram presos nem afastados vão decidir quem vai governar a cidade de Cabedelo. A defesa do prefeito disse que vai entrar com um pedido de soltura. E o Tesouro Nacional bloqueou a conta do estado de Sergipe por causa do não pagamento de uma parcela de 84 milhões de reais da dívida com a União. O governo sergipano não reconhece esse valor, afirma que está impedido de pagar servidores e de repassar dinheiro para municípios e apresentou o recurso no Supremo Tribunal Federal. O Conselho de Ética da Câmara abriu hoje um processo contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas. Ele publicou numa rede social uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco, logo após o assassinato dela no mês passado. O PSOL pediu a cassação do mandato do parlamentar. O deputado Alberto Fraga não quis se manifestar sobre a decisão do Conselho de Ética. A Justiça de Minas Gerais absolveu Gustavo Correia, cunhado da apresentadora Ana Hickman. A Justiça entendeu que ele agiu em legítima defesa quando matou Rodrigo de Pádua em 2016 num hotel de Belo Horizonte. Rodrigo tinha invadido o quarto da apresentadora e atirado na mulher de Gustavo.
O Congresso derrubou os vetos do presidente Michel Temer ao projeto que permite o parcelamento das dívidas de produtores rurais com o Fundo Rural. Com isso, voltaram a valer os descontos de 100% das multas e encargos nas dívidas. O Congresso também derrubou o veto ao programa de refinanciamento de dívidas das micro e pequenas empresas. A Receita Federal calcula que o prejuízo para as contas públicas este ano seja de 10 bilhões de reais. As barragens que foram construídas na época do desastre ambiental da mineradora Samarco acabaram virando uma dor de cabeça para os moradores do norte do Espírito Santo. Água batendo na copa das árvores. Com a inundação, a sede da fazenda virou uma ilha. Em outra fazenda, a água cobre o pasto. Os animais têm que nadar para encontrar comida. Tem que dar um jeito de tirar eles daí. Não aguenta, você pode observar que os animais não comem, não deitam. Toda essa água vem da Lagoa do Paranã, uma das maiores do país. A água transbordou aproximadamente 2 semanas. Até quando essa água vai ficar aí, sem a gente poder utilizar isso aí? É triste por isso. A inundação atinge o norte do Espírito Santo, as cidades de Linhares e Soretama, onde a água cobre as ruas de alguns bairros e já está invadindo as casas. Está trazendo muito lixo, muito entulho. Os moradores aqui da região dizem que em outros anos, quando a lagoa enchia, a água logo voltava ao nível normal, mas desta vez é diferente. E para eles, o que está provocando a enchente é esta barragem. Ela foi construída nesse canal, que liga a lagoa ao Rio Doce. Era no Rio Doce que a lagoa desaguava. Mas agora, com esse bloqueio, a água da lagoa não consegue mais passar e ela está cada vez mais cheia. A barragem foi construída em 2015, quando o Rio Doce ficou cheio de lama, com rejeitos de minério da Samarco. A barragem impediu que a lama entrasse na lagoa. Mas agora ela também impede que a água saia. Os anos anteriores foram de seca e por isso a lagoa não encheu. Agora está chovendo em nascentes e rios que desaguam na Lagoa do Paranã. Por isso o nível da água não para de subir. A Fundação Renova, criada para reparar os danos causados pelo desastre, instalou essas bombas e tubulações que jogam água da lagoa para o rio, mas é pouco. O que foi instalado aqui foi um maquinário que ele transporta 600 litros por segundo. Porém, a Lagoa do Paranã está recebendo 10 mil litros de água por segundo e já chegou a receber 80 mil litros de água por segundo. Ou seja, a gente teria que ter hoje 20 vezes essa estrutura para sair toda essa água que está recebendo a Juparanã. O caso já foi parar na Justiça, que cobrou da Renova a construção de comportas na barragem para controlar a vazão da água. É tudo que os moradores da região desejam. Abre, faz comporta para poder estar dando uma solução e resolver o nosso problema. A Fundação Renova afirmou que até sábado vai abrir um canal para permitir a regularização do nível da água dentro de aproximadamente um mês. E que desde ontem mantém bombas hidráulicas para drenar a água excedente da lagoa e do rio. Hora da previsão do tempo, vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Qual o destaque de hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. O destaque é aí para o Rio de Janeiro. A chuva chegou chegando à noite ao Rio. A equipe do Centro de Operações Rio falou comigo agorinha e disse que a chuva muito forte atingiu a Zona Oeste pouco antes das 8 da noite. Seguiu para a Zona Norte e agora chove forte na Tijuca. A cidade está em estado de atenção e deve continuar chovendo ao longo da madrugada. O bloco de nuvens carregadas atravessa o Rio, Minas, áreas também aqui do Centro-Oeste, da região Norte, do extremo Norte, aliás, da região Norte e do Nordeste, onde a zona de convergência intertropical vai continuar mandando bastante chuva amanhã para Macapá, Belém, São Luís e Fortaleza. Do norte e do nordeste, a gente vai para Bahia, onde fica o Lago de Sobradinho, um dos principais reservatórios da região. As chuvas estão fazendo bem para ele. Em abril do ano passado, Sobradinho tinha 15,61% aí da capacidade, chegou ao fundo do poço em novembro com 2,71% do volume e começou esse abril com 33,9%, ainda longe do ideal, mas melhor. E a chuva que mais contribui aí para o Sobradinho é aquela que cai aqui, olha, em Minas Gerais, viu? É essa chuva que favorece a recarga do Lago Baiano, que faz parte aí da bacia do São Francisco. Amanhã pode chover forte em áreas de Minas Gerais, da bacia do São Francisco, também aqui de Goiás, avançando pelo norte do Nordeste. Por
por grande parte do centro-oeste e da região norte. Agora, quem está fora da linha de chuva é parte aqui do sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, pedação do Paraná, interior paulista, Mato Grosso do Sul, também aqui norte de Minas Gerais e interior da Bahia. Renata. E temperaturas, Maju, como ficam? Temperaturas 30 graus em BH e no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva forte. Vitória com 32 também está na rota dos temporais. 24 em Curitiba, tempo instável. 27 em Brasília e 29 em Porto Velho. Pode chover forte nessas capitais. No caminho do sol, temos Campo Grande com 29 graus, Salvador com 31. A capital paulista está no caminho das nuvens e do nevoeiro matinal, 26 graus à tarde em São Paulo e à noite São Paulo da Garoa. Renata. O tempo vai esfriando aos pouquinhos em São Paulo, né? Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O presidente americano Donald Trump disse hoje que pretende usar as forças militares para patrulhar a fronteira com o México. Donald Trump fez o anúncio de improviso quando recebeu os líderes dos países bálticos na Casa Branca. Nós vamos proteger a nossa fronteira com militares, ele disse. Isso é um grande passo. Trump disse que tem conversado com o secretário de Defesa, James Mattis, para que as tropas fiquem na fronteira até o muro com o México ser construído, o que pode demorar anos. Na coletiva com os colegas dos países bálticos, Trump não esclareceu o que vai fazer exatamente, nem quando. Em 2006, o presidente George W. Bush mandou 6 mil homens da Guarda Nacional para a fronteira para combater a imigração ilegal. Em 2010, o presidente Barack Obama enviou 1.200, mas para impedir o tráfico de drogas, armas e moeda. Colocar tropas na fronteira com o México a longo prazo pode criar complicações logísticas para o Pentágono e políticas para Donald Trump. Mas ele não parece estar buscando soluções para a imigração, e sim confronto. O judiciário, que desafia com frequência as ordens da Casa Branca contra a entrada ou a permanência de imigrantes no país, está na mira do presidente. O Departamento de Justiça vai exigir que juízes de imigração julguem pelo menos 700 casos por ano e quer que 85% das deportações sejam cumpridas em 3 dias. Um advogado que trabalhou para o coordenador da campanha de Donald Trump é a primeira pessoa a ir para a cadeia na investigação que apura a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. O holandês Alex van der Zwan foi condenado a 30 dias de prisão e multa de $20 mil. Em fevereiro, ele confessou ter mentido para a Polícia Federal americana.